Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Orquídeas em destaque, em Presidente Getúlio, irmãos transformam uma paixão familiar em negócio. Santa Catarina registra queda pontual no preço do boi gordo após meses de alta. Tem dicas sobre as melhores pastagens e cuidados com as plantas e o rebanho no frio. Rio do Sul recebe o terceiro encontro catarinense de Nogueira Pecan. Hoje vamos mostrar a Casa do Imigrante de Dona Ema, uma edificação original, centenária, que foi restaurada e é inclusive tombada pelo Patrimônio Histórico de Santa Catarina. Ela guarda relíquias e conta detalhes da história da imigração. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale também pelas nossas redes sociais, obrigado pelo carinho de sua audiência. Em Presidente Getúlio, dois irmãos transformaram uma paixão familiar em negócio e decidiram cultivar orquídeas para venda e estão contentes aí com o investimento feito até agora. As belas orquídeas de cores vibrantes simbolizam uma nova etapa de vida para o Ronei, que transformou o passatempo em negócio. Ele morou por muitos anos em Timbó, onde trabalhava em uma empresa, aí se aposentou e, por causa das plantas, voltou para a terra de origem, o município de Presidente Getúlio. Aqui, ele cultiva orquídeas nesta propriedade do bairro Niterói, em uma área de uns 1.000 metros quadrados. A atividade é mantida em parceria com o irmão gêmeo, Dionei. E tudo começou com algumas plantas que eram da mãe deles. Ela tinha algumas orquídeas em casa, ela mudou de casa para apartamento e a gente ficou com dó que ela botasse fora, eu levei para Timbó e comecei a cultivar. Depois que levou então as mudas da mãe para cultivar, o Ronei acabou tomando gosto pela atividade e formou uma coleção de orquídeas. Aí buscou conhecimento, foi trocando experiências de cultivo com outros produtores e o resultado hoje está aqui, em Presidente Getúlio. Nessas estufas são quase 18.000 orquídeas. Conheci pessoas em Timbó, lá tem uma associação, a Corte, uma associação de produtores. Começamos a visitar a feira, pegar gosto e aí veio a ideia, por que não fazer do hobby uma atividade que desse renda também? E foi aí que nasceu a parceria com o irmão e o nome do orquidário, Zinc e Zinc. A primeira parte da estrutura de cultivo foi montada em 2021. Como o meu espaço em Timbó era pequeno, numa conversa com meu irmão, nós decidimos fazer então uma sociedade. Ele tinha o lugar e eu tinha o conhecimento. Trouxemos para Getúlio, né, eu ainda trabalhava lá e vinha ao final de semana. A gente construiu sozinho. A gente começou a ampliar, né? Eu trouxe as minhas plantas de lá para cá e aí eu vinha todo final de semana, trabalhava no orquidário e voltava para lá. E chegou um ponto que as duas coisas já não conseguia mais conciliar, né? Então, com a concordância da esposa, a gente decidiu voltar para Presidente Getúlio e se dedicar totalmente ao cultivo aqui das orquídeas. E são diversas espécies aqui. Tem as exuberantes catleias, o popular sapatinho, vandas também, e tantas outras com suas formas e cores que encantam. Cada muda é cultivada com capricho, sob o olhar cuidadoso do produtor que está sempre por perto. O Ronei destaca que o foco aqui é produzir plantas que tenham vida longa, que se adaptem bem às condições de cultivo, já que muita gente tem dificuldade para manter as orquídeas. Eu gostava muito de comprar orquídea nessas exposições, mas eu tinha muita dificuldade de fazer ela cultivar. Porque elas vêm de um ambiente, né, bastante controlado, né, são orquídeas que nunca pegaram um pingo de chuva, né, nunca tiveram uma doença e nada. Tanto é que é comum a gente sempre escutar as pessoas falarem: não, eu adoro cultivar, eu acho lindo, mas não consigo. Né, mas justamente por causa dessa dificuldade de adaptar uma planta de um ambiente controlado, né, para um ambiente aberto. Então, nosso objetivo foi criar justamente orquídeas dentro das condições que o pessoal tem em casa. Então, nós aqui temos só sombrite, elas recebem chuva, verão, o calor, né? Nós tivemos esses dias menos 2 graus, elas estiveram aqui, suportaram tranquilo, né?
Então a gente conseguiu fazer uma planta que a pessoa leve para casa e não sofra aquele estresse, né? E que a planta continue cultivando. Um outro diferencial aqui no orquidário dos irmãos Zink é que eles têm um laboratório para produzir mudas a partir das sementes e também fazem cruzamentos. Quem cuida desse espaço, que podemos chamar de berçário, é a Joyce, cunhada do Ronei. A formação dela ajudou a profissionalizar a atividade. A minha formação em engenharia sanitária ajudou bastante, né? A gente teve sempre bastante cadeiras na área de laboratório, essa parte assim, então já me deu bastante conhecimento para poder estar fazendo esse trabalho agora aqui, né? O Ronei mostra aqui como inicia o processo de envio das sementes para o laboratório. Isso aqui é uma planta que foi fecundada há poucos dias, né? Então isso aqui a gente chama cápsula. Aqui ela vai engrossando, formando a semente. Quando ela chega nesse estágio aqui, ela está pronta, vai para o laboratório e ser semeada. Sempre que nós fizemos então o cruzamento, a gente faz a identificação, né, das plantas que foram usadas. E isso vai junto para o laboratório. Lá é feita então a identificação das plantas depois que elas nascem. Quando a cápsula vem para cá, aí vai depender se ela está fechada ou aberta, né? Se ela estiver fechada, a gente faz uma esterilização da cápsula, abre ela dentro da capela e faz a semeadura direta no meio de cultura. Se ela estiver aberta, ou seja, que ela talvez sofreu algum tipo de contaminação, a gente tem que fazer uma esterilização dessas sementes e daí então fazer a semeadura. É quase como se você estivesse criando vidas, assim, né? Então, você vê depois a tua plantinha que tu semeou tal, dá uma florzinha, é bem gratificante mesmo. É o berçário das orquídeas. Isso, é o berçário, justamente. Elas estão na incubadora aqui. Quem quiser conhecer o orquidário Zink e Zink, que fica na margem da SC 340, no bairro Niterói, pode agendar uma visita por WhatsApp. O número é 479-9640-1007. Para o Ronei, empreender depois da aposentadoria foi um passo ousado, mas compensador. Valeu a pena, muito a pena. Hoje eu estou realizado como pessoa, né? Eu comecei essa atividade aqui com 52 anos. Começar um negócio e fazer dar certo e fazer uma coisa prazerosa, eu acho que não tem nada que compense mais do que isso, né? E conheça as áreas de pesquisa com pastagem de inverno da Estação Experimental da Epagre de Lages. Esse experimento é um experimento que vem sendo conduzido há mais de 30 anos por instituições públicas e privadas em todo o sul do Brasil. O objetivo é encontrar cultivares que venham suprir o déficit forrageiro outonal e prolongue o uso das pastagens aqui na Serra Catarinense, suportando as condições climáticas que são mais severas aqui. Nós buscamos incessantemente estudos e pesquisas para que novos materiais sejam anualmente estudados e mostrados aos produtores quais os potenciais desses materiais em termos de produtividade e resistência ao frio. Esse é um trabalho contínuo, incessante e que a pesquisa procura dar essa resposta aos produtores para que ele consiga na sua propriedade produzir melhor, com mais qualidade e que tenha rentabilidade na sua produção de leite ou de carne. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida no meio rural em benefício de toda a sociedade. Então, através da pesquisa com melhoramento genético, introdução de novas sementes melhoradas, a Epagre tem conseguido levar a tecnologia para o campo, para a maior eficiência da propriedade rural. E o preço do boi gordo em Santa Catarina apresentou uma leve queda na média das 3 primeiras semanas de junho, em comparação com o mês anterior. Esse aumento no preço médio do boi gordo em Santa Catarina, na comparação com junho do ano passado, deve-se a 3 fatores principais. Em primeiro lugar, o crescimento das exportações brasileiras de carne bovina,
o que acaba elevando a demanda por gado de corte e puxando os preços para cima. É importante destacar que, embora Santa Catarina não seja um grande exportador, é também influenciado por esse crescimento dos embarques nacionais. Em segundo lugar, a melhoria dos indicadores econômicos do país, principalmente a redução do desemprego, o aumento do PIB e a melhoria da renda média brasileira, que acaba aumentando a demanda por carne bovina. E, em terceiro lugar, a expectativa de mudança do ciclo pecuário. A gente deve passar por uma redução na oferta de boi gordo nos próximos 2 a 3 anos, e, em função disso, muitos produtores, com expectativa de que haja um aumento nos preços, tentam segurar seus animais até o limite para que possam se beneficiar dessa possível variação positiva dos preços que deve ser observada nos próximos meses. E com a chegada do inverno e queda das temperaturas, é hora da Epagre intensificar as orientações aos pecuaristas catarinenses. Confira algumas dicas sobre as melhores pastagens e cuidados com as plantas e o rebanho com o frio. Hoje é 25 de junho de 2025, então a gente está com recorde de temperatura negativa aqui no sul do Brasil. Eu estou falando de Lages, Santa Catarina. Quem teve agora às 7h05, 4 graus abaixo de zero a temperatura mínima, e essa madrugada foi um recorde de frio no município de Urupema com 8 abaixo de zero. E essa é uma condição natural nas regiões frias do sul do Brasil e nos trazem desafios grandes para poder manter as condições alimentares dos rebanhos em sistemas à base de pasto e fazer com que eles atinjam as metas produtivas de produção de carne e produção de leite. Nesse aspecto, então, que a Epagre, a empresa de pesquisa e extensão rural de Santa Catarina, ela trabalha com pesquisa e extensão rural, adaptando e ajustando sistemas para se adaptar nessas condições limitantes, para que ainda assim os produtores tenham rentabilidade e possam ter uma variável econômica positiva e conseguir produção adequada nos seus sistemas produtivos. E uma das recomendações que a gente preconiza é a utilização de espécies hibernais, que são espécies que são adaptadas para esse ambiente mais frio e toleram as temperaturas baixas e conseguem produzir mesmo nessas condições extremas, como a gente está vendo no dia de hoje. Como exemplos de pastos tropicais, então, eu posso destacar os trevos, tanto vermelho como branco, o azevém, as aveias, de maneira geral, né? E cornichão, capim lanudo, dáctilos, são materiais que conseguem aguentar esse baque das temperaturas frias e ainda expressar o potencial produtivo. Eles provêm de regiões mediterrâneas, no sul da Europa, parte da Ásia, que conseguem se desenvolver nesses ambientes. É claro que nós recomendamos, além disso, que o produtor adote soluções de manejo do pasto, adubação adequada, para que as plantas consigam vencer essas condições de estresse. E ainda, para que os animais tenham conforto térmico, principalmente para as categorias mais jovens, nós recomendamos que o produtor use árvores, os piquetes, para sombreamento, como uma barreira física ao frio intenso, e um abrigo que melhora o conforto térmico, para evitar doenças provenientes do frio, como pneumonia, ou manter o estresse calórico adequado. A gente está aqui numa condição única no Brasil, né? A gente tem uma média de 50 a 90 geadas durante o inverno. Então, nas regiões como a gente está aqui, 900 metros, a gente tem 50 geadas. Quando vai lá para a região de Bom Jardim, São Joaquim e Urupema, que são as regiões acima de 1.300 metros, a gente vai para 90 geadas. E nessa região que foi o recorde de temperatura negativa. Então, nosso papel como empresa de pesquisa é mostrar para os produtores e testar antes que eles implantem nas suas propriedades, para evitar perder tempo e evitar prejuízo. Então, nessa história de mais de 50 anos de pesquisa agropecuária, esse é um papel fundamental tanto para validar e recomendar as espécies que vão aguentar as condições catarinenses. Como eu falei, é uma condição natural do nosso ambiente, então, mais intenso ou menos intenso ele virá. Então, o primeiro passo é saber que isso vai ocorrer e usar as ferramentas que a gente chama de processos, que são já adaptações para isso. Então, uma cultivar adequada, semear na época correta, manter o nível de fertilidade do solo adequado para que a planta consiga ter as condições ambientais adequadas para expressar o potencial e ter menos fatores estressantes para se adaptar. No caso de animais, então, eu ter abrigos naturais, acesso a abrigos naturais ou artificiais, no bosques e subbosques, para poder tolerar, lembrando que temperaturas muitas vezes de 2 ou 3 graus acima já são uma diferença muito grande para o animal manter o seu peso metabólico, né? E o calor corporal para vivenciar essa condição fria. Claro que isso não vai ser para sempre, né? Então,
já tem essa massa polar saindo, vai esquentar a temperatura e volta à condição normal de crescimento. Mas acima de tudo, é um sistema à base de pasto com espécies recomendadas para que seja a produção mais economicamente viável. Se ele perder a pastagem e não fizer uma pastagem adequada, o custo vai ser maior, porque ele vai ter que comprar suplementos como feno, silagem, concentrados que vão encarecer seu custo de produção. Nos dias de hoje, o conhecimento é o nosso principal insumo. E a tomar decisão planificando as ações antes de ocorrer esse processo é fundamental para que eu tenha cada vez mais sucesso nos sistemas produtivos. Então esse é o papel da Epagre, né? Há mais de 50 anos, gerando conhecimento para transformar o Estado no que ele é, uma potência do agronegócio com rentabilidade, sustentabilidade econômica, social e ambiental. E Rio do Sul recebeu o terceiro encontro catarinense de Nogueira Pecan. Os participantes puderam participar então de palestras e conhecerem um pouco mais sobre a produção que vem trazendo bons resultados aqui em Santa Catarina. O Clayton é produtor de noz pecan no Rio Grande do Sul e presidente do IBPecan, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura. Hoje ele produz em uma área de mais de 650 hectares na cidade de Cachoeira do Sul, onde estão 70 mil árvores, o que torna a propriedade a maior da América do Sul. Ele conta que a produção de noz pecan tem crescido no país e pode ser muito rentável. A nossa pecan está crescendo muito, né? Já faz há muito tempo que o pessoal tem investido na cultura. Ela demanda, como toda fruticultura, ela demanda seu tempo de maturação, mas quando ela começa a frutificar e começa a aparecer os frutos, os ganhos já começam a vir em escala também. Hoje nós estamos tendo um crescimento bem importante no Brasil, dentro da cultura da noz pecan, o que já transformou o Brasil hoje no quarto maior produtor mundial da noz pecan. Segundo o pesquisador da Embrapa, esse crescimento na produção da nogueira também se deve a estudos e pesquisas que vêm aumentando sobre o cultivo. O plantio de noz pecan ele vem aumentando de uma forma bem significativa, né? Se nós pensarmos há 10, 15 anos atrás, nós iniciávamos os plantios, os produtores pioneiros e as informações técnico-científicas eram muito escassas. Nós tínhamos pouquíssimas informações. Hoje nós estamos com essa chamada um ressurgimento da cultura da noz pecan, muito por iniciativa dos produtores e com isso também o trabalho de pesquisa, o trabalho da extensão dos órgãos federais, dos órgãos estaduais, vem fomentando e dando condições para que essa produção se consolide. Não só no sul do Brasil aqui, né, especialmente no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina desponta também com uma outra grande possibilidade alternativa de produção. No Alto Vale, a produção também tem crescido. Na região do Alto Vale, a Nogueira Pecan está dando seus frutos, literalmente, porque nós estamos, as colheitas estão aumentando a cada ano, porque os pomares estão entrando numa idade adulta. Como é uma planta de um ciclo mais longo, então, que hoje estão, né, os plantios com 10, 12, até 14 anos, esses plantios mais recentes, eles estão com as produções aparecendo. Inclusive, é importante ressaltar que a pecan é a cultura que tem a maior área entre as frutas no Alto Vale, né? Depois vem a uva, depois vem a tangerina e tantas outras variedades e espécies que nós temos na região. Todos esses profissionais participaram do terceiro encontro catarinense de Nogueira Pecan, que foi realizado no Instituto Federal Catarinense em Rio do Sul. Aqui eles puderam participar de palestras e entender por que a produção da noz pode ser uma boa opção. Uma das vantagens da região é o clima. Se adaptou-se muito bem, né? Ela é nativa do sul dos Estados Unidos, norte do México, e ela veio para o sul do Brasil e se adaptou-se muito bem. Tem condições nós temos condições edafoclimáticas para produzir frutas com excelência, né? E isso vem se consolidando e isso vem se demonstrando a partir dos resultados, né? Hoje nós temos falta de fruta no mercado, né? Segundo o pesquisador da Embrapa, a produção da nogueira pode trazer várias vantagens para os agricultores, como por exemplo a longevidade, já que a árvore vai produzir por muito tempo. Mas ela tem uma característica, aliás, eu diria duas características fundamentais, que ela é mais longeva, né? Tem pomares há mais de 70, 100 anos produzindo noz pecan, então você implanta uma única vez, né?
E essa entrada mais tardia em produção, comparada a outras frutas, ela te permite que você possa consorciar com outras culturas. E aí é a grande vantagem. Você pode produzir frutas e você ter pecuária, ter ovinos, ter bovinos, você cultivar hortaliças, grãos, tudo nessa mesma área. Essa cultura permite esse consórcio. Então é uma grande vantagem e dilui esse custo inicial de entrada de produção. Essa é a grande alternativa, a grande sacada para os pequenos produtores. O seu Auri produz noz pecan numa área de 12 hectares em agronômica. Se você vai olhar que essa árvore é centenária, com produção há mais de 100 anos, ela vai ser muito promissora, porque hoje, por hectare, a gente vai dizer 800 a 1.000 quilos por hectare. Mais para frente, isso pode chegar a 3 no máximo, né? Então é muito rendável. Então no começo você vai colher pouquinho, né? Mas ano a ano que vai passando, o caldo vai engrossando. Aí a gente vai pôr animais, gado ou ovelha. Já estamos preparando a pastagem, né? Só que ainda não tem porque falta gente para cuidar. E toda noz produzida na região tem mercado garantido. Boa parte da venda das nozes pecan é feita aqui na região do Alto Vale. Grande parte em casca, alguma coisa que já é descascada também. Nós temos uma experiência de noz pecan produzindo em sistema orgânico, que tem então um diferencial de mercado em função disso e acaba buscando o mercado fora também. Mas nós com certeza ainda temos um mercado colocado aqui na região do Alto Vale, mas especialmente no nosso litoral, que tem um grande público que nós podemos atingir ainda. Olha, na casca, nozes selecionada, ela está em torno de R$30. E a descascada manualmente, nozes inteiras de boa qualidade, R$120 o quilo. Os agricultores interessados em saber mais sobre a produção da nogueira podem procurar a EPAGRE. Hoje nós já temos tecnologia disponível, né, junto com a EPAGRE e a Embrapa, né, principalmente, né, que estão envolvidas, né, no desenvolvimento de variedades, na busca das melhores frutos para atender o mercado, né? Então o agricultor hoje ele pode procurar os escritórios da EPAGRE que ele vai ter um acompanhamento técnico necessário à implantação do pomar. E uma antiga casa em Chaimel, centenária, que fica em Dona Ema, é tombada pelo Patrimônio Histórico de Santa Catarina e guarda um rico acervo de objetos trazidos da Alemanha pelos pioneiros. Essa edificação em Chaimel é uma das heranças mais bem conservadas da imigração alemã em Santa Catarina. Fica na localidade de Ribeirão da Vargem, a uns 2 quilômetros do centro de Dona Ema. Foi construída entre 1920 e 1924. Completou, portanto, o centenário no ano passado. E todo o material usado aqui, como tijolos e tábuas, é original. A casa pertence à família Ax, de origem alemã, uma das pioneiras da localidade. O casal Heinrich e Theresia veio para o Brasil em busca de uma vida melhor, já que a Alemanha sofria as consequências da Primeira Guerra Mundial. E eles chegaram aqui quando tudo era mato, literalmente. Enquanto a casa em Chaimel não ficava pronta, foi nessa cabana, coberta com folhas de coqueiro, que o casal viveu com os filhos. Um passado de muita dificuldade para os desbravadores. Vieram do Rio de Janeiro para Blumenau e vieram de trem até Ibirama. Daí as mulheres e os filhos levaram de carroça até Rio Rafael. E os homens vieram a pé até Dona Ema, que naquela época era um distrito que nem tinha, era Vila Conder naquela época, para começar a construir uma cabana para depois construir a casa 4 anos depois. E assim como a estrutura bem conservada, a casa da família Ax guarda muitos pertences que os pioneiros trouxeram da Alemanha, como este baú de madeira, as malas e algumas peças de vestuário, casacos pesados, afinal, como na Europa, o frio aqui também castigava. Em cada cômodo da casa encontramos diversos itens que mostram como era a vida antigamente, sem tecnologia, quando as mulheres confeccionavam as roupas em máquinas de costura como essa e os homens fabricavam os móveis.
Alimentos como arroz, feijão e milho eram guardados em caixas assim, depois levados para beneficiamento nas atafonas. Essa casa conta assim tudo que antigamente, quando eles vieram para cá, sofreram para poder construir, para poder viver dentro, virem a pé de Ibirama até aqui, os desbravadores, para morar aqui 4 anos numa cabana, para construir depois essa casa, aquelas dificuldades de vida, de construção. Os antigos, cada vez ia para Ibirama fazer compra uma vez por mês para ter a comida básica, sabe? A moradia, que funciona como museu, tem ainda um rico acervo fotográfico que conta a história não só da família Ax, mas do município de Dona Ema. Alguns registros são curiosos, como este que mostra a noiva vestida de preto, um costume em época de guerra, já que o destino do companheiro que seguia para combate era incerto. Como a família Ax era muito religiosa, trouxe na bagagem a fé também, abriu as portas aqui da casa para a celebração da primeira missa. E aí os cultos da comunidade católica continuaram sendo realizados aqui até 1933, quando foi então aberta, inaugurada a igreja na área central. As primeiras missas, os primeiros batizados de casamento foram feitos aqui. E depois, foi ano passado, 2 anos atrás, o padre César rezou a missa dos 100 anos da casa aqui. A Casa do Imigrante funcionou como residência até 1978. Depois foi usada como paiol e depósito. Devido à ação do tempo, poderia ter tido o mesmo fim de tantas outras semelhantes que já não existem. Mas no ano 2000, a edificação foi tombada por lei estadual. É oficialmente Patrimônio Histórico de Santa Catarina. Em 2008 foi concluída a restauração, custeada com recursos da Fundação Catarinense de Cultura, e a casa foi aberta para visitação. A equipe da obra tomou todo o cuidado para manter a originalidade do imóvel, como os encaixes que caracterizam a técnica em Chaimel. Cada vez que foi restaurada, foi uma arquiteta e uma firma que fizeram isso aqui dentro para manter os padrões como foi feita a casa, sabe? Quem quiser conhecer a casa pode agendar uma visita pelo número 479-9941-4455, que é o contato do Juan, filho da dona Elione. Eu recebo alunos, pessoas que querem visitar, daí eles vêm, a gente mostra a casa, conta a história, como eles vieram da Alemanha. Eu fui agraciada porque eu casei com o bisneto dessa maravilha aqui, né? E vai manter enquanto puder. Enquanto eu puder, eu vou contando a história. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Obrigado pelo carinho de sua audiência. A gente se encontra na próxima semana e cuide-se bem.